Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre capacidade produtiva, organização do tempo e preço de venda do produto artesanal. Se você não me conhece, eu sou a Dani Coelho, sou especialista em partbooks e brinquedos criativos e a minha missão é contribuir para que mais artesãos possam viver de artesanato. E por que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje? É muito comum, principalmente por quem está começando a trabalhar com artesanato, não saber formar o preço do produto para venda, ou seja, não saber precificar. E existem vários itens que precisam ser levados em consideração para formar o preço de venda, e um dos principais itens é as nossas horas trabalhadas e o nosso salário. Uma coisa está ligada à outra. Portanto, se você não sabe quanto tempo você leva para produzir uma peça, fatalmente você vai errar na formação do seu preço. Como eu disse, o nosso salário está diretamente relacionado a tudo isso, porque é por meio da definição do seu salário que você vai saber qual é o valor da sua hora de trabalho. Só que o seu salário, ele precisa conversar com a sua capacidade produtiva. Então, às vezes você define um salário, você precisa trabalhar X mil horas para chegar nesse salário e você simplesmente não consegue trabalhar a quantidade de horas necessárias para chegar nesse salário. Então, é muito importante que o seu salário converse com a sua capacidade produtiva, certo? Dito isso, vamos entender um pouco da capacidade produtiva, que nada mais é do que saber quanto você é capaz de produzir num determinado mês. E para você saber quanto você é capaz de produzir num determinado mês, você precisa saber quantas horas você leva para produzir as peças que você vende. Entendido? Então, o passo número 1 é justamente saber quantas horas você leva para produzir cada peça. E o fato é que muitas meninas não conseguem saber exatamente quantas horas levam para fazer uma peça, porque não fazem continuamente. Então, a maioria das meninas trabalham em casa, então começa no horário, aí precisa parar para fazer alguma coisa de casa, cuidar do filho, levar na escola, aí depois volta, faz mais um pouquinho, aí para fazer outra coisa, depois volta e assim por diante. E calma, quem está nessa situação, fique tranquila que você não está sozinha. Claro que o ideal é a gente trabalhar continuamente, então tem um horário de trabalho, então eu trabalho das 13 às 18 horas e ponto, nesse horário eu estou produzindo, fora isso não. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, e se essa não é a sua realidade, tá tudo bem. Eu vou te explicar agora como que você vai fazer para ter o controle das horas que você leva para produzir uma peça. Estou colocando aqui embaixo desse vídeo um arquivo em Excel, que é uma planilha de controle de horas. O que você vai fazer? Vamos imaginar que você começou um partbook hoje. Você vai colocar hoje, vamos imaginar que hoje é segunda-feira. Então, na segunda-feira você começou às 8 da manhã e foi até às 10 da manhã. O que você vai fazer? Vai anotar lá. Dia 1, das 8 às 10 da manhã, total de horas trabalhadas, 2 horas trabalhadas. Ainda na segunda-feira você pegou de novo nesse partbook às 10 da noite e foi até a 1 da manhã. Então, dia 1, 22 horas até a 1 hora. 3 horas trabalhadas e assim por diante. Toda vez que você pegar nesse livro para produzir, você vai anotar lá a hora que você começar e a hora que você terminar. Ao final, você terminou o livro, você vai saber quantas horas você levou para fazer o livro e quantos dias efetivamente você levou também. E o que vai acontecer? Principalmente se você está começando, você vai olhar e vai falar: ah, meu Deus, eu demorei muito para fazer esse livro. Se eu for cobrar a quantidade de horas equivalente ao tempo que eu levei, o preço do produto vai ficar absurdo, ninguém vai comprar. Acontece isso, fica tranquila que é normal. E o que você vai fazer para resolver isso? Você vai olhar essa quantidade de horas e vai fazer uma análise crítica. Ou seja, tá, hoje eu demorei 24 horas para produzir esse livro. Tô começando, não tenho tanta experiência, foi a primeira vez que eu fiz a peça. Eu entendo que se eu fizer mais vezes, eu vou ter mais agilidade e vou melhorar, vou fazer mais rápido. Alguns processos eu sei que eu posso melhorar, então eu demorei muito para recortar. Então eu vou cortar mais rápido. Eu demorei muito passando o molde de um lugar para o outro antes de chegar no feltro. Vou reduzir esse processo. Você vai olhar ali tudo que foi envolvido no seu processo para poder identificar aonde você pode melhorar, aonde você pode reduzir, eliminar a etapa ou ainda ser mais rápida. E tudo isso não
noite pro dia. Você vai precisar de um tempo, vai precisar ir testando, certo? Então, voltando lá, você vai olhar a quantidade de horas, vamos supor que tenha demorado 24 horas. Tá, hoje eu demorei 24 horas, mas eu acredito que eu consiga fazer ele em 20 horas. Quantas horas você vai considerar para cobrar esse QuietBook? 20 horas. É isso. Chegou nas 20 horas. Eu sei que dá para melhorar ainda mais, então eu vou cobrar 18 horas. E assim por diante. Você vai olhar as suas horas e vai projetar com base na sua realidade a quantidade de horas que você entende que seja ideal e que vai ficar um preço justo para o seu cliente. Então, não é para você estimar uma hora do nada. Você precisa olhar o seu processo e determinar uma quantidade de horas alcançável. E você vai trabalhar para chegar nessa quantidade de horas. Então, hoje é 24, amanhã vai ser 20, depois vai ser 18, e aí você vai alterando o seu preço de vendas. Mas você não vai de 24 horas mudar para 10 horas, do nada. Porque isso vai prejudicar o seu trabalho. Então você vai fazer tudo isso para chegar numa quantidade de horas que seja ok para você e para o seu cliente. Entende? Com o tempo, você vai ganhar experiência, você vai ganhar expertise, você vai ser capaz de entender quanto você é capaz de produzir no mês, quanto tempo você leva para produzir um livro e vai conseguir assim ajustar o seu salário com a sua capacidade produtiva. Porém, se você não tem esse controle feito minuciosamente desde o início, vai ficar difícil. Você vai estar sempre chutando para mais ou para menos e vai provavelmente errar na definição do seu salário, consequentemente na definição da sua hora e consequentemente no seu preço de venda. Então é importante fazer isso no início, esse controle de horas, até você entender o seu processo e depois vai ficar tranquilo, vai ficar automático. Tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido. E se você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão do controle de horas, deixa aqui embaixo sua dúvida no comentário, que assim que possível eu vou ter o maior prazer em responder. Bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!